indicação para um futuro combate dessas doenças, né? Então, é sempre importante ressaltar que dentro desses sintomas, né, a gente entende que seja essa manifestação, né, de reações que a planta, ela pode, né, tá apresentando em relação a um agente nocivo, né, aquele agente causal dessa doença, né? Então, a planta, ela vai apresentar esses diferentes sintomas aí ao longo do seu desenvolvimento. Pode ser ali desde o início da sua fase vegetativa até a reprodutiva, ou até mesmo já quando ela já está na sua formação final. Então, são importantes sinais, né, que a planta acaba apresentando aí dentro desse estudo da patologia. Então, dentro, né, desses diferentes sintomas, existem diferentes classificações, na qual eu vou apresentar para vocês hoje essa relação aí, quais são esses tipos de classificações. Então, dentro dessas classificações, elas podem ser separadas da seguinte forma, né? Em relação, por exemplo, à localização, em relação ao patógeno, e dentro, né, dessa localização, eles podem apresentar aí alterações produzidas no hospedeiro e também dentro da sua estrutura ou processo do hospedeiro afetado. Então, são formas aí que a planta ela acaba apresentando, né, a planta como hospedeiro aí em relação aos ataques desses patógenos. Então, é sempre muito importante, né, observar esses sintomas e também identificar esses sinais. Então, dentro dessas classificações em relação ao patógeno, em relação ao sintoma primário, a planta, ela apresenta ali esses sintomas, esses sinais dentro da área na qual o patógeno, ele acaba realizando o ataque, né? Então, tem o exemplo aí da doença da podridão do escleróide do tomate. Então, é um fungo que acaba atacando essa área específica da cultura do tomate, né? E esse sintoma secundário, ela acaba manifestando, né? Outros sintomas que não sejam naquele local no qual o patógeno ele acabou atacando, né? Acabou ali fazendo a sua inserção na planta. Então, um exemplo que temos, né, em relação a essa parte do murchamento e o amarelecimento da cultura do tomate. Então, são sintomas aí mais de caráter externo em relação à área no qual o patógeno ele acabou atacando. E também, dentro dessas classificações, existem diferentes tipos de sintomas, seja desde o fisiológico, morfológico, histológico, né? Então, cada um apresenta em características distintas, né? E quando a gente fala em relação aos sintomas fisiológicos, é muito importante, né? A gente ter esse conhecimento em relação à parte mais fisiológica da planta, né? No caso do hospedeiro. Existe aí, por exemplo, essa forma aí que esse patógeno ele ataca na cultura do trigo, né? Ele apresenta aí, tipo, na parte fisiológica da planta, um aumento de mais de 20% em relação à sua respiração, quando se compara, né? Uma planta que ela não apresenta sintomas, ela é uma planta sadia. Então, isso já causa problemas em termos de produtividade, de desenvolvimento dessa cultura, né? Então, é a parte mais fisiológica da planta, né? São sintomas aí fisiológicos na qual ela apresenta esses sinais aí, né? Então, a pessoa, né, o responsável e o técnico que avalia, né, esses sintomas, seja a campo, seja antes de fazer o plantio, então são sintomas aí que eles são mais perceptíveis aí em relação à parte mais de fisiologia da planta. E tem os sintomas histológicos, mais ali em relação a nível celular, né, da planta. Então, acontece muito também, dependendo de qual tipo de patógeno está fazendo o ataque na planta, né, que está realizando aí, e causando esses tipos de problemas dentro da planta, dentro do vegetal, né. Então, existe aí inúmeros exemplos, e quando a gente fala em relação à granulose, né, que é mais a parte mesmo do citoplasma, então, aí são partes da planta que acabam apresentando esses ataques aí, né, esses sintomas, esses sinais
dentro da planta, dentro ou no fruto, né? Então, em outras partes aí. Então, a nível celular, a planta acaba sofrendo, né? Esses ataques aí apresentam esses sintomas. Em relação a sintomas morfológicos, né? Então, é algo assim mais na parte exterior, né? Então, é mais nos órgãos, pode ser nos frutos, né? E apresenta aí essas alterações que são mais visíveis na anatomia da planta, né? É algo que se pode observar de forma mais visível quando se compara, por exemplo, a nível celular, a parte mais fisiológica da planta. É algo que a gente pode observar de forma mais fácil, né? Não fácil, mas se a pessoa que é o técnico responsável, ela já vai fazer ali a determinação e também identificar esses sintomas aí, pode ser algo mais fácil de fazer o controle. Então, dentro desses variados tipos de sintomas e classificações, existe também os sintomas necróticos, e dentro dos necróticos existem essas duas denominações, né, o pesionecróticos e os oleonecróticos, que são ali esses sintomas que existem, eles acabam se manifestando, né, seja ali antes da morte do protoplasma, que daí já aparece, né, essas características, por exemplo, de amarelecimento nas folhas, ou às vezes nos frutos também, e também em relação à parte da morte de células, né, mais ali essa parte de necrose dessas células, e dentro do holonecróticos, apresenta esses sintomas aí de morte da célula, então já é uma área da planta que já se perdeu, né? Então, um tipo de sintoma aí que ele é bem crítico mesmo, né? É algo assim bem nocivo, a forma como a planta ela sofre, né? Esses sintomas aí, então já é algo assim que a planta acaba sofrendo o ataque aí de forma bem agressiva desses patógenos. E também, dentro desses sintomas, existem os sintomas plásticos, e que na parte desses sintomas... Opa, pode falar. Tô Posso ouvindo, fazer pode um falar. elogio, depois uma crítica? Claro que sim, a gente está aí aberto para isso. Se quiser, pode fazer O senhor agora, não tem fala problema. muito bonito, sua voz é muito linda, porém o senhor fala muito rápido. Não, tudo bem, então vou tentar falar um pouquinho mais devagar, tá? E vocês podem interromper se vocês não estiverem entendendo o que eu estou falando, tá? Não tem problema nenhum. Tudo bem? Tá, então eu vou continuar, né? Então, dentro desses variados tipos de sintomas, dentro dessas classificações nas quais eu estou apresentando desde o início, né? Também existem os sintomas plásticos, e dentro desses sintomas plásticos apresentam aí dois tipos também de divisões aí para os sintomas, né? Desde o hiperplástico até o hipoplástico, né? Então, esses dois tipos de classificações dentro dos plásticos, eles estão relacionados aí a formas como a planta acaba apresentando aí sintomas em relação ao ataque. Pode ser hiper, né? Plasia ou hipertrofia, dependendo de qual for o órgão que a planta ela vai sofrer esses ataques aí. E existe o hipoplástico, que acaba ocorrendo aí o desenvolvimento incompleto de um determinado órgão, e isso é muito mais em função, né, dessa proliferação das células, o que também pode causar uma anomalia ou uma malformação. Então, tem que lembrar dessa parte mais plásticos aí, dessas parte de células, né? Então é bem importante também entender essa relação aí da parte mais de desenvolvimento ali da célula, como ela vai sofrer algum sintoma aí em relação ao ataque de patógenos, em relação, por exemplo, ao sintoma ataque patógeno hospedeiro, vai ser o assunto da nossa próxima aula. Então vai ficar mais fácil, né, para que vocês consigam entender essa relação aí em relação aos diferentes tipos de sintomas, diferentes classificações, né, e como cada um pode ser apresentado aí dentro da parte mais celular da planta, da parte mais morfológica e histológica. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns sintomas, né, de algumas culturas em relação aos sintomas necróticos e como eles agem na parte
da planta, né? Seja na parte mais histológica, morfológica ou fisiológica. Então, aqui a bola singapura, né, que é usada na cultura da bananeira, é um tipo de organismo que acaba aí, fazendo destruição da cultura e para a planta, né, para fazer esse desenvolvimento. E as partes são mais atacadas, né, acaba apresentando problemas em relação à parte de pigmentar a clorofila, né, a parte dos compostos, isso daí é algo que a planta deve realizar, né, e isso é muito afetado, né, pelo ataque dos patógenos. Então, as plantas, elas acabam sofrendo e então, os casos que apresentam esses tipos de sintomas, esse síndrome deve ser combatido o mais rápido possível para que não ocorra aí também uma aí, essa luta, né, para em relação aos sintomas plásticos, a gente já tinha falado ali antes nas diferentes classificações, então é mais fácil alguns tipos de anomalias, e essas anomalias elas ocasionam alterações que elas são visíveis, né? Ou às vezes no conteúdo do tecido doente, ou também em outras partes da planta. Por exemplo, a gente tem aí, bem visualmente observar no desenvolvimento da planta, esse nanismo aí do milho, né? Ocorre muito que a planta ela não consegue se desenvolver, ela apresenta esse tamanho aí reduzido, né? Então, isso também é ocasionado pela falta da clorofila, e isso afeta bem aí, né, a lavoura, a produtividade da cultura. Ou que esteja sendo mandado, então, são problemas aí bem sérios mesmo, que ela sofre muito, né, em relação ao desenvolvimento e aos sintomas que a gente pode observar, né, visível aí, a gente fala dentro da classificação de sintomas baixos. Então, tem que ter todo cuidado em relação a observar, né, então, o profissional aí da agronomia, que trabalha na parte de fitopatologia, ele também tem que fazer, né, essa observação, e a gente observa muito isso no campo, e tem alguns tipos de doenças que consegue entender, né, interpretar os sintomas, da hora que se realize aí uma pesquisa mais a fundo em laboratório para identificar qual o agente causal do ataque desses patógenos aí na planta e como ela pode representar. Então, é sempre importante lembrar que ela sempre, né, ela vai apresentar sintomas. O que a gente não deve confundir é com a questão da parte de nutrição, né? Então, são aí sintomas específicos na qual vocês têm, sabe, né, a campo, se forem trabalhar com essa área da fitopatologia. E também tem os sinais, né? Os sinais são importantes nessa parte de fazer essa diagnose, né? Né, que dentro dos sintomas também existem sinais, e geralmente esses sinais são associados principalmente a esses tóxicos, então são muito mais fáceis de observar a campo, né, o ataque desses patógenos através desses sinais, né. A planta ela apresenta sintomas e também apresenta os sinais, e esses sinais eles estão sempre ligados à presença desses patógenos. É mais fácil, né, observar as estruturas desses patógenos na planta. Às vezes apresentam seja fungos de bactérias, apresentam também maus cheiros que são aqui de você também. Sintomas eles apresentam sinais desses organismos. Então, para entender melhor alguns tipos de fungos, né, que apresentam esses sinais na planta, seja na folha, seja em algum determinado órgão da planta. Né? Então, é muito perceptível, né, a presença deles na planta. Né? Então, quando a gente observa isso, a gente sabe que a presença desses organismos nos tecidos da planta, né, são sinais que
acabam sendo aí bem visíveis. Então, quando a gente fala dessa parte da diagnose, né, também assim, é uma etapa, né, dentro dos sintomas, dentro dos sinais, que ela também vai apresentar essa identificação de uma determinada doença, né, esse agente etiológico, e essa diagnose ela é baseada, né, nos sintomas e também nos sinais. Temos que sempre ficar atentos, né, a essa parte de diagnose, porque é através dessa diagnose, né, que depois que a gente já tem um pouco, né, do entendimento dos sinais e dos sintomas, é que a parte da diagnose é que a gente vai levar, né, ao responsável técnico aí para fazer a identificação de que tipo de organismo ele está atacando a planta. Por exemplo, pode ser vírus, pode ser fungo, pode ser nematóide, e quais são as técnicas, né, para fazer essa identificação, e como ocorre essa identificação. Né? Porque a visual, quando um engenheiro agrônomo já tem experiência, né, está sempre fazendo consulta de mais olha, a cultura está apresentando tais sintomas, né, e também está apresentando alguns sinais, e a partir, né, dessa realização da diagnose visual a campo, se tem aí o primeiro processo de fazer o combate e o controle dessa praga na diagnose dos sintomas e sinais que se realiza aí nos primeiros passos com o objetivo de fazer a identificação e futuramente também o controle dessa doença, né, o ataque desses patógenos. Quando a gente trabalha com a parte de doenças, o objetivo sempre é fazer o controle, manter o equilíbrio aí, e também uma boa qualidade e qualidade aí na produtividade, na produção. Mais variadas. Oi? Pode falar? Quando o começa aí não pode ser consumido. Não, assim, geralmente, depende muito ali de qual o vetor dessa doença, né? Qual o patógeno, né? Se for um tipo de patógeno de doença, né? O ser humano, né, não ser consumido. Geralmente, né? A maior parte desses ataques dos patógenos não causam problemas à saúde humana, né? Só que tem o problema que tem, por exemplo, depreciação, né? Por exemplo, se for um tipo de fruta, né? Comercializar, vai fazer o consumo desse tipo de produto, né? Mas tem bastante na parte da diagnose a gente entender, né? Como é que ocorre isso. Mas, geralmente, a maioria dos ataques a esses aos vegetais, às culturas agrícolas, eles não causam problemas à saúde humana. O problema é em relação à parte de comercialização. Mas é importante cuidado mesmo, né? Não vai comer, por exemplo, uma maçã ou uma uva que esteja, né, com muito fungo ali, né? Então, é ter um pouco aí de cuidado também em relação ao consumo. Então, como a gente já vem falando dentro da diagnose, os sinais são importantes, né? E quando são determinados tipos de organismos, eles apresentam aí sinais, assim, bem visíveis, né? Para fazer essa identificação aí. Então, a presença de alguns fungos, de algumas bactérias, quando a gente vai fazer essa análise da diagnose aí, a gente já sabe, né? O agente causal aí, a etiologia da doença, né? Então, fica mais fácil de fazer esse controle e esse combate também, né? Então, alguns organismos eles já apresentam esses sintomas visíveis e conhecidos. E quando é uma cultura na qual você já sabe todo o histórico, já sabe quais são as principais pragas, e como cada um age, né? Como cada um apresenta esses sintomas e esses sinais, é mais fácil de realizar a sua diagnose e também, posterior a isso, o seu controle. Então, tem que sempre ficar atento aos sinais e aos sintomas que a planta acaba desenvolvendo e também acaba apresentando. Então, em relação aos tipos, né, de diagnoses aí, a campo, existe, por exemplo, essa identificação aí na própria área de cultivo. Tá? Qual é o objetivo de entender como é que ocorre a diagnose dentro da própria área de cultivo?
geralmente ela é realizada aí quando você já conhece a doença, né? Já se conhece aí qual é o organismo que vai causar, né, esses sintomas, e em relação ao como ocorre aí a decorrência desses ataques, e geralmente eles são extremamente peculiares. Mas tá, o que isso quer dizer? Tipo, quando você já conhece a doença em alguns citros, ou no milho, alguns grãos, né? Fica mais fácil aí de observar a doença, também de fazer o seu controle, né? De entender aí qual é o manejo de controle dessas pragas aí. Então, isso ocorre, né, geralmente, quando o responsável, né, pela área da fitopatologia ali na empresa, essa parte mais da diagnose, ele já conhece e já apresentam aí experiência para fazer a identificação dessa doença aí na planta, né? Então, são sintomas aí que eles podem apresentar alguma deformação no fruto, ou algumas manchas, seja também na folha, que ocorre muito o ataque de determinados tipos de patógenos que são responsáveis aí por apresentar esses danos aí, né, esses sintomas nas folhas. Então, é importante, né, que se tenha, né, o conhecimento aí tenha o conhecimento desses sintomas aí que os patógenos acabam causando no hospedeiro. E claro que também dentro da diagnose existe etapas, e essas etapas elas devem, né, ser seguidas pelo técnico responsável, né, sempre atento aí a todas as normativas do mapa, e a partir do momento que você tem dentro dessa área agrícola aí, né, todo esse gerenciamento, né, de todo a participação no quadro de profissionais técnicos que são responsáveis para fazer esse monitoramento a campo, né, desses sintomas aí, para fazer essa diagnose, né. Então, é muito importante ter etapas, né, essas etapas elas devem ser seguidas até que seja levado, né, todos os sintomas aí, também qual é o tipo de patógeno que está atacando aquela cultura, para que haja aí também, claro, um, um controle, né, específico para essas doenças, né, essas pragas. Então, é importante que seja realizadas aí, desde a análise preliminar, né, que vai avaliar ali, de forma visual, esses sintomas, esses sinais, e após esse processo, né, dentro de cada área aí, que em relação em escala comercial, né, essas áreas agrícolas elas têm laboratórios que são laboratórios que apresentam aí uma estrutura, né, uma infraestrutura para fazer toda a análise, toda a identificação, identificar que tipo de organismo, seja bactéria, que seja nematóide, e esses são laboratórios que são certificados, né? Porque é muito importante a gente sempre ter aí laboratórios que sejam certificados e conhecidos aí pelos órgãos de fiscalização, porque quando a gente fala em termos de doenças, né, elas têm que ser controladas para que também não haja aí problemas para outras regiões que acabam causando, né, problemas fitossanitários para o país, e isso também afeta muito, por exemplo, na parte de exportação desses produtos, né? Então, esse controle fitopatológico, ele é importantíssimo, e essas análises preliminares são mais importantes ainda, né? Então, é sempre entender aí como é que se faz essa análise preliminar, desde ir a campo, de fazer a coleta dessas amostras, de levar ao laboratório, e dentro dessas análises preliminares, existe, né, na diagnose, diversas formas de fazer essa identificação, né? Como, né, conhecer aí a natureza dessa doença, né? Então, é importantíssimo sempre ter, né, essa relação com o meio no qual a cultura está se desenvolvendo, e também como esses organismos patológicos aí acabam fazendo esse ataque nas plantas. Quando a gente fala aí dos aspectos primários, né, existem diversas formas de fazer, né, essa identificação aí, essa determinação. São exames que se fazem nesses laboratórios, né, são tipo exames que a gente faz aí por questão de saúde, e existe também os mesmos tipos de exames aí diagnósticos para entender aí que tipo é
o agente patológico que está causando uma determinada doença, né? Então, existem várias formas aí de fazer essa identificação, e essas identificações se fazem a partir do momento que se analisa de forma visual, né, essa diagnose visual a campo, se coleta ali, né, esses materiais, no qual você já observa que a planta está apresentando esses sintomas e está apresentando aqueles sinais, né, de ataque mesmo de determinado organismo. Essas amostras são coletadas, as plantas são identificadas e essas amostras são encaminhadas aos laboratórios, né, com suas devidas identificações e passam aí por processos, né, por protocolos, para se entender aí que tipo de organismo ele está atacando a planta. Então, é muito importante também essa parte de laboratório na identificação. Se tiver, eu não sei se na UFOPA aí, em Juruti já apresenta aí alguns laboratórios para fazer identificação, não sei como é que está atualmente, né? Mas caso tenha assim também, é bem importante aí para fazer aulas práticas, né, para mostrar para vocês como é que ocorre aí o ataque e como esses organismos acabam aí apresentando aí danos à planta, né, e a planta ela acaba sempre mostrando de forma visual aí os sintomas e os sinais. É sempre muito importante, né, a gente sempre ressalta isso para os alunos, que além de ter essa experiência a campo, né, de saber identificar como a planta ela vai mostrar, né, esses sinais, esses sintomas, é sempre confrontar, né, esses tipos de sinais e sintomas com os materiais da literatura ou com todas as cartilhas e manuais que se tem ali naquela área, né, específico para essa doença, né? Por exemplo, se você tem uma lavoura ali do milho, você tem que saber, você tem que ter, né, disponível ali a identificação de todos os tipos de materiais que possam facilitar na identificação desses agentes. Né? Então, é sempre importante, né, você ter, além da experiência na parte de diagnose, é também importante você ter materiais que possam, né, comprovar para vocês que existe, né, essa facilidade aí para identificar esses tipos de organismos. Então, é muito importante ter isso junto de vocês a campo, né? Além também de ter os laboratórios, claro que são etapas aí que são importantes para vocês apresentarem uma facilidade de identificar esse tipo de doença. Isso acontece muito e a literatura ajuda muito também, né, para diminuir aí tempo, né, para não perder tempo. E isso acaba aí facilitando isso a campo, né? Então sempre tem que ter, né, esses materiais que facilitem a identificação das doenças a campo. E quando a gente fala na parte de diagnose, né, então existe aí uma classificação também que é uma classificação direta, que ela só é avaliada a partir dos sintomas que a planta apresenta, né? E claro que você vai confrontar, vai estar ali, né, junto com materiais da literatura ali que facilitem a identificação desses tipos de doenças, né? Então, é sempre importante vocês, além de terem, né, essa experiência, né, de apresentar e de observar esses sintomas aí a campo das plantas, que também esse entendimento aí, essa observação, ela também seja consultada adequadamente, né, com os materiais que se tem ali para essa cultura. E também tem a forma indireta, né? A primeira, ela é mais baseada nos sintomas, e essa aqui também é baseada nos sintomas e também nos sinais, né? E, claro, também tem que ter, né, essa consulta aí a materiais na literatura. Então, é essencial vocês terem esse tipo de material a campo, né? E, geralmente, na maior parte, né, das vezes, essas áreas mais comerciais, elas apresentam aí, né, todo, né, esses manuais, essas cartilhas, né, que possam beneficiar e também possam favorecer ao técnico, né, mas a todos os outros funcionários que participam ainda da equipe, né, de identificação, dessa parte mais de fitopatologia, que auxiliem também na identificação, mas também para mostrar para que está sendo a agente causal da doença. Então, o combate, ele é realizado dessa forma, e
os sintomas ela já está apresentando, tem que ser levado ao laboratório para fazer aí a identificação de que tipo de organismo era, porque o laboratório ele vai mostrar a fase final aí da parte da diagnose que ele mostra, ó, o ataque específico dessa praga aí é essa, né? É um fungo, esse fungo ele apresenta aí um crescimento determinado, a forma como se combate esse tipo de fungo é utilizando um determinado produto, pode ser aí, produto desde a parte mais química, mas também que apresentem alguns predadores naturais, né? Também é uma forma de controle. Então, a partir dessa identificação, se tem todo aí um levantamento, mas também se tem todo um conhecimento de como fazer o combate dessas pragas. E também existe os completos, nessa parte da diagnose também existe a classificação completa, que ocorre muito, né? Mas como é que se faz quando se tem um tipo de doença, mas que não tem, né, um conhecimento de que tipo de organismo está afetando aquela planta, né? E quando a gente também não encontra no material da literatura o que está ocasionando, né, algo novo, diferente aí na parte mais de campo, e você não sabe que doença é essa, que patógeno está fazendo o ataque, que está causando aqueles sintomas que geralmente podem ser sintomas que acabam se confundindo com um ataque de outros patógenos. Então, existem também etapas aí para fazer essa identificação, e geralmente esses testes, eles também são realizados em laboratório. Então, existe diversos tipos de protocolos que auxiliam, né, na identificação de uma praga que não é determinada, que não é conhecida, né? E quando a gente fala dentro desses protocolos, existem esses postulados de Koch. Então, é através dessas etapas, desses postulados de Koch, que se faz, né, a identificação de um tipo de patógeno que ele não é conhecido, né, quando a gente não tem aí o controle e não sabe o que está ocasionando essas depreciação na planta, né. E também quando não se tem nenhum material na literatura, realizado esse tipo de postulado de Koch, que são protocolos em laboratório que se faz, né, a identificação. Por exemplo, quando se tem ali no início no laboratório, pode ser um tipo de doença causada por vírus, né? Aí existem uns processos ali, né, testes, né, avaliações que passam ali por etapas que podem identificar, esse é um tipo de vírus, esse vírus ele faz parte, né, da família e do gênero de tal grupo. Aí, a partir dessa identificação, fica muito mais fácil, né, fazer os futuros tipos de controle, né, para fazer aí a parte de combater que também não ocorra nenhum tipo de problema em termos de produtividade para as plantas. Então, podem ocorrer isso a campo também, vocês têm que estar preparados aí quando acontece, né, esse tipo de coisa a campo, né. Então, quando não entende-se que tipo de patógeno está ocasionando essa doença, o postulado de Koch é importante para fazer essa identificação. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns tipos, né, de protocolos que são realizados para fazer a identificação aí de determinados organismos, e alguns deles que são causados, por exemplo, por bactérias, né? Então, essas são as etapas que se realizam nos laboratórios, né, para fazer a identificação, né? Se pega a amostra que foi retirada da campo, você faz o isolamento dessa bactéria em placa de pedra, né? Tem todo aí um processo para fazer essa realização. Então, são etapas aí que são importantes na identificação, né? Então, você faz esse isolamento em meio de cultura, faz todas as etapas de laboratório e também vai para a parte final, que é a parte de identificação, para fazer aí, por exemplo, essa daqui é uma bactéria de tal grupo, de tal gênero, de tal espécie. E isso também já é algo que beneficia, né, a parte aí de fazer o controle futuro naquela área que está afetada. Então, existe desde aquela parte mais do isolamento, existe o teste de copo, de identificar se realmente é uma bactéria que está fazendo o ataque ou não. Então, isso também pode ser feito a campo, são um tipo de identificação aí um pouco mais a nível de campo, né, que não dá uma certeza, mas que às vezes, como a gente sabe que é uma bactéria por mostrar determinados sintomas, né,
e quando a gente leva esses backers a campos, aí fica fácil de identificar, né? Claro que isso também, isso só pode acontecer se o profissional, ele realmente tiver esse entendimento e tiver aí essa experiência de poder, né, fazer, olha, a campa foi identificada que a planta apresentou um determinado sintoma, porque a forma como ela reagiu, né, quando a gente utilizou esse recipiente a campo, mostrou que é uma forma de ataque de bactérias, né? Então, eles só levam essa amostra a campo, a laboratório, e o laboratório ele vai definir se realmente é um tipo de bactéria. Existem testes aí de hipersensibilidade, né, que eles são realizados aí também a campo, são testes mais rápidos, né, quando a gente quer ganhar tempo aí para fazer esse combate, né, mas vocês também não podem esquecer que o teste mesmo de confiança para identificar se realmente é uma bactéria ou um vírus é no laboratório, tá? Aí existem diversos tipos de testes, né? Então, desde do ACAMP, o laboratório, o sorológico, esse é o mais conhecido, né? O ELISA, né, que ele faz aí realmente a separação, a identificação, jamais em nível molecular, para ver se realmente é um determinado tipo de patógeno aí, bactéria, vírus, entre outros, né? Então, eu estou passando só como um exemplo para vocês quais são os tipos de testes que são realizados aí para fazer a identificação dos organismos. E por vírus também é o mesmo processo, só que daí são testes também diferentes, ou às vezes podem ser semelhantes, porque daí já são organismos totalmente diferentes de bactérias, né? São vírus, são tipos de organismos aí que não apresentam células, são organismos parasitas aí obrigatórios, então é também essencial identificar e diferenciar, né, os tipos de organismos, porque é a partir da identificação que se vai ter, né, o primeiro processo de utilizar aí as técnicas para fazer o combate das pragas, né, para combate a esses patógenos. Quando a gente vai fazer essa análise do vírus, existem também alguns protocolos para se fazer, né, essa diagnose e também para futuramente identificar aí que tipo de vírus está fazendo esse ataque, né, nas plantas. Então, essa diagnose ela é feita com base, né, claro, sempre, né, importante ressaltar, aos sintomas, aos sinais que são observados a campo e também aos sinais aí que se você tiver uma literatura, né, específica para cultura, né, ela vai facilitar, né. Então, vocês podem observar que pode ser vírus, pode ser bactérias, sempre vai ter, né, essa relação aí com os materiais da literatura para fazer, né, realmente aí essa diagnose de forma mais verdadeira e mais confiável, né, antes de se chegar até o laboratório, que é a parte mesmo que vai, a equipe mesmo que vai fazer realmente aí a identificação do organismo. Então, existe, né, quando a gente fala em termos de bactérias, quando a gente fala em termos de vírus, né, eles só vão realmente ser identificados de forma concreta em laboratório com os materiais aí que são específicos para fazer a sua identificação, né, microscópicos aí eletrônicos, que são equipamentos muito caros, né, que existem um alto custo de investimento em pesquisa, mas que são excelentes aí para fazer a identificação desses organismos. Então, eu vou passar para vocês aqui só alguns tipos, né? Esses sorológicos também são realizados para identificação dos vírus, né? Então, são tipos aí variados de teste, mas que também podem ser realizados aí em laboratório para bactéria, pode ser também feito para vírus. E como foi falado antes, daquele postulado de Koch, né? Quando não se tem, por exemplo, aí, identificar essa doença, então elas são denominadas de doenças desconhecidas, né? E quando, se não, quando a área que está, que tem, né, a pesquisa para fazer o desenvolvimento de plantas aí, que são resistentes, que são plantas que devem ser sadias, né? Também podem ocorrer a campo a presença de desconhecidas. E também existe protocolos, processos, né, e etapas que também devem ser seguidas. Quando não se tem nenhum tipo de material na literatura que auxilie, né,
na identificação desses sintomas e desses sinais, se é realizado algumas etapas, né, para que ocorra aí a identificação desses organismos. Então, o postulado de Koch, ele é importante aí para que se possa fazer e estabelecer também uma relação causal entre a doença e determinado agente patológico. Então, tem sempre que fazer primeiro aí, né, o levantamento do quê? Dessa associação constante do patógeno hospedeiro, né? Então, os sintomas aí na qual a planta ela está apresentando, os sinais, isso tudo é muito importante para fazer se realmente pode determinar se o provável patógeno ele está ali sempre associado ou não, né, com a doença, em relação à análise ali e à diagnose visual, por exemplo, né? Até chegar na parte de laboratório. Então, isso é muito importante, sempre tem que ter, né, essa parte de se estabelecer essa relação, né, entre, né, o organismo e a doença, e também os sintomas que a planta ela vai apresentar. Então, essa relação ela é importantíssima, a relação patógeno-hospedeiro-ambiente. É uma relação que facilita muito aí, dentro daquelas etapas de postulado de Koch para identificar e também isolar posteriormente esse tipo de patógeno que está ocasionando uma doença desconhecida na área, ou na lavoura, ou nas áreas de fruticultura, por exemplo. Né? E aí existem essas etapas, né? São etapas aí que são realizadas desde a parte de campo, quando se coleta, né, o material ali da planta que está contaminado, que está afetado, que está apresentando esses sintomas, esses sinais. Então, leva-se ao laboratório utilizando, né, todos os reagentes que são específicos para fazer aí a determinada identificação e isolamento, né, desse patógeno que está ocasionando esse dano à planta. Então, aí são etapas que são etapas demoradas, são etapas muito onerosas, são bem caras mesmo, porque realmente ela precisa de um alto investimento aí na parte de laboratório, porque é uma doença que, se você não identificar qual é o agente patológico, você não vai ter como realizar o controle correto, né, dessa praga na lavoura. Então, existe aí, além dessa parte da identificação e do isolamento, né, após a realização dessa etapa, né, pegam-se aí alguns tipos de plantas que estão sofrendo, né, o ataque desses patógenos, que são plantas que são sadias, e se faz o teste aí, né, então eles fazem esse teste da aplicação aí, após, né, o isolamento desse patógeno na planta, e para ver como é que a planta ela vai reagir e vai apresentar esses sintomas, e a partir disso também, que é uma etapa muito importante, para a identificação do determinado tipo de patógeno. E quando ocorre, né, o isolamento, o reisolamento, depois dessas duas etapas que foram citadas antes, né, aí vai fazer a identificação das características morfológicas, que tipo de organismo é esse, se ele pode ser um tipo de fungo, se ele pode ser um tipo de bactéria, se ele pode ser vírus. Então, essas etapas de postulado de Koch, elas são essenciais aí para fazer e também ter essa determinação dentro, né, dessas etapas aí de identificação do patógeno. Então, essa aqui é a etapa, né, completa que ocorre aí do postulado de Koch para fazer a identificação e também saber o agente causal dessas doenças aí desconhecidas. Então, vocês podem observar que desde campo, né, se faz aí a coleta do material que está infectado, né, da amostra infectada da planta, né, se vai ao laboratório, realiza-se o isolamento, depois realiza a infecção aí, né, desse organismo na planta sadia, depois se observa os sintomas e as respostas que a planta vai dar, né, e coleta novamente a amostra de tecido que está infectada, e vai se fazer um novo reisolamento para fazer a identificação aí em termos de características morfológicas desse tipo de organismo, para, enfim, né, caso identificar que tipo de organismo é o que está causando esse problema aí nessa doença desconhecida na planta. Então, depois que se faz essa etapa de identificação, né,
também tem uma etapa aí que é importante, que vai se observar se tem aí, né, a partir da identificação desse organismo, se tem na literatura, né, algum tipo de doença ou sintoma que sejam parecido a esse. E se realmente tiver, né, a partir desses materiais que vocês vão ter à disposição de vocês aí, após nesse processo de isolamento e identificação, vai ser mais fácil, né, de realizar aí a inoculação desses organismos em hospedeiros que possam ser sadios e também que possam representar esses sintomas que, a partir desses sintomas aí, esses sinais, fica muito mais fácil, né, de fazer a identificação aí para o futuro controle. E claro que isso aí são etapas que elas devem ser, assim, realizadas de forma bem rápida, né? Quanto maior tempo você gastar, maior problema você vai ter. E quando se tem a identificação aí dentro, né, dessa escala aí, em termos de produtividade das culturas, vai se ganhar também bastante tempo e também vai ter bastante lucro aí e êxito também na identificação aí dessas doenças. Então, é sempre importante ressaltar, né, que dentro aí da parte de diagnose e também da parte de sintomatologia, é o processo aí que dá ali início para se realizar as futuras intervenções ali dentro do controle de pragas e doenças. Então, é importantíssimo vocês terem, né, esse entendimento de como é que se faz, desde a diagnose visual a campo, né, até a parte de laboratório. Então, por hoje, a nossa aula foi essa. Eu queria agradecer também mais a participação de vocês. E caso estejam dúvida em relação ao conteúdo ou à questão da prova, se tiverem dúvidas aí, eu estou à disposição. Oh, legal, Zé, Elisângela, você já fez isso no Pimental, né? Ah, bacana, muito bacana mesmo. E assim, essa parte é bem importante, sabe, pessoal, porque é uma parte de combate também ao ataque dessas pragas, né? Então, é essencial vocês saberem aí essas etapas, né? É bem interessante mesmo. Vai falar alguma coisa do Zé, ele pode ficar à vontade, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação à prova, à atividade avaliativa, sobre a aula, tá? Eu vou passar o material para vocês agora, já em PDF, para vocês conseguirem apresentar, conseguirem realizar o estudo de vocês para a prova, também para a atividade avaliativa, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá. Ah, tá. Tudo bem, então. Professor, então, hoje é só como se fosse a primeira parte da atividade avaliativa, tipo, não é Isso. uma prova ainda, é? Não, não. Hoje é só a atividade avaliativa que vocês vão tentar resolver na tarde, né? Podem me entregar até na próxima semana, no dia da prova. Aí, no dia da prova, eu vou passar, né, a última aula, na parte da manhã, e na parte da tarde eu vou fazer a prova para vocês. Aí, vocês vão me entregar a prova só na semana seguinte, depois do dia 17. Né? Porque daí, como vocês tiveram aula, né, tiveram que fazer a prova da professora Celeste na aula inaugural, então eu estou aí um pouco atrasado no conteúdo, mas eu vou conseguir passar todo o conteúdo até na próxima semana na parte da manhã, e vocês já podem fazer a prova na parte da tarde. Bacana, gostei do seu tempo aí, professor. Muito obrigada. Não, tranquilo, viu? É bem de boa aí a prova, aí se vocês tiverem dúvidas aí, podem mandar mensagem, se eu não tiver vontade de falar aqui, pode mandar mensagem lá ou no WhatsApp, no grupo, ou também no privado, que eu vou estar à disposição de vocês em relação a qualquer dúvida ao conteúdo da nossa disciplina. Certo, professor, obrigada. Eu que agradeço. Pode falar, Danildo, estou ouvindo. E assim, os homicídios, né? Que ele é um tipo de praga, né? Que assim, ele vem associado com outros, como é que é? Através de animais, ele pode espalhar plantas, a forma, se pelo vento, se é pelo, no caso, o ar. Ah, tá, forma de Se é transmissão, sim, a forma. pode sim. Isso.
Sim, em relação à transmissão, é importante a parte do manejo, né, a campo, né, porque esses tipos de organismos, eles têm uma facilidade muito grande de se proliferarem, né, então eles podem se proliferarem através do vento, do ar, mas também através da água, através também, por exemplo, eles acabam apresentando aí uma facilidade de transporte, às vezes em objetos, até mesmo nos seres humanos, então isso infesta muito a lavoura, né? É por isso que quando se tem, né, uma área de estudo, né, é sempre necessário realizar ali a parte de desinfecção, né? Tanto quando você entra na área, quando você sai, né? Então, existe aí tipos de materiais que realizam essa identificação. Por exemplo, se você for entrar numa área da Embrapa, você vai passar pela parte de inspeção, né? Tanto na entrada quanto na saída. Eles vão fazer a desinfestação tanto nos veículos, mas também como nas pessoas, né? Geralmente utilizam-se roupas especiais, né? Porque qualquer tipo de vetor ali que entra naquela área de pesquisa, né, por exemplo, não só na área de pesquisa, mas também na área de campo, né, isso ele pode trazer um dano aí irreversível para aquela lavoura, né, e eles não querem isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Benildo. Respondeu, professor, mas só que aqui não deu para escutar bem, porque a internet está caindo toda hora, mas muito obrigado. Por nada, eu que agradeço aí a pergunta, também agradeço aí a participação de vocês. Se vocês estiverem também com dificuldade de entender também o que eu estou falando, tá? Vocês podem me interromper, viu? Seja nessa aula como nas próximas aulas. Se estiver falando muito rápido também, podem me interromper. Se o material não estiver fácil para fazer a visualização, eu passo para vocês também depois. E a gente está aí para sempre, né, mostrar para vocês aí pelo menos o conteúdo básico que vocês consigam identificar aí e também saber sem sintomas, essa parte da diagnose e as etapas de identificação, em que são etapas que são bem básicas, mas que elas são necessárias para fazer aí o controle das pragas. Em relação à questão da chamada, alguém aí da aula que está presente agora, que não conseguiu falar, né, que estava presente, manda aí no chat, ou manda lá no WhatsApp, que eu coloco presença, tá? E o pessoal que trabalha pela parte da manhã também. Professor, Pode falar, Cleber, estou ouvindo. eu estava com dificuldade de. Bom dia, professor. Eu estava com dificuldade de internet e agora que eu consegui acessar. Infelizmente, eu perdi a sua aula esse tempo todo porque estava com dificuldade de internet. Não se preocupa, tá, Cleber, que eu vou passar a aula, tá? Todo o material que eu estou passando para vocês, a prova ela vai ser baseada no conteúdo que eu estou passando, tá? Claro que vocês também podem, né, utilizar outros materiais que não estão aí, mas ninguém vai ficar prejudicado em relação a isso, tá? Obrigado, professor. Nada. Vamos lá, quem está com falta hoje. A Andréia, alguém conhece a Andréia? A Andréia faltou na última aula, faltou hoje também. Eu não sei se ela vai continuar a disciplina. Alguém conhece a Andréia? Sim, professor. É porque ela não colocou o nome dela na lista pela parte da manhã, aí eu não sabia também, só marquei as pessoas que estavam ali na lista, né? Mas tá certo. Então, já que ela trabalha, perfeito. Não vai ser prejudicada também, não. O Carlos estava na aula hoje, não ouvi ele falando presente. Eu cheguei depois, professor, da chamada. Beleza. Então, deixa eu ver aqui mais. Então todos estavam presentes. Perfeito. É isso. Então, até às 18 horas, tá, de hoje, eu vou enviar para vocês a atividade avaliativa.
Aí, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato e eu vou estar aí à disposição. Aí, eu acho que por hoje a